Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia em estar em sua presença. Hoje, dia 26 de novembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Todos os dias estamos abordando temas, da nossa vida e buscando a direção nas Sagradas Escrituras, que é a nossa bússola, é a nossa verdade prática e ensinamentos divinos para a nossa vida. E nós estamos falando de um tema de salvação e justificação, os pilares da vida cristã, baseado na carta de Paulo aos Romanos, onde temos ricos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante também, que é abordado desde o início da carta aos Romanos, aonde nós vamos falar: Deus julga pela verdade, não pelas aparências, a justiça de Deus. Há quem diga que Deus é amor, claro, Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor, claro. Mas só que também há um outro atributo do nosso Senhor Jesus em Deus, que é a sua justiça. Nosso Deus é justo, nosso Deus é contra, Ele abomina o pecado. Eu tenho o costume de dizer que muitas pessoas até vivem uma vida dissoluta, uma vida de libertinagem, uma vida que não é regrada na palavra de Deus, dizendo que Jesus é manso, que Jesus é amor, que Jesus perdoa, tudo mais. Mas temos que entender uma coisa: o nosso Senhor Jesus não é mais o Cordeiro. Ele foi o Cordeiro imolado, morto e ressuscitou. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai vir como o leão da tribo de Judá, como justo juiz. Então, precisamos entender que hoje o nosso Senhor Jesus é o justo juiz. Ele é o leão da tribo de Judá. Não é mais o Cordeiro, não é mais aquele que todo mundo acha que manso, tudo perdoa, tudo. Claro, Jesus perdoa, mas só que também tem um limite e temos que tomar cuidado para esse limite. Adriano, tem isso na Bíblia? Tem textos na Bíblia. Nós vamos ver o caso de Saul. Você lembra de Saul? Saul foi escolhido, foi um homem designado por Deus, mas só que ele praticou coisas que foi contrárias, e aí a justiça de Deus foi abandonar ele. O Espírito de Deus saiu de Saul. E Samuel, o profeta, juiz e sacerdote, orando por ele, Deus fala: tá perdendo tempo em orar por Saul, tá perdendo tempo, eu já o rejeitei, já tem um novo rei. Então, assim como tantos outros, Sansão, lembra do caso de Sansão? Também nazireu, escolhido desde o ventre da mãe, mas por causa das suas paixões mundanas, seus prazeres sexuais, num certo momento o Espírito de Deus se retirou de Sansão, e aí nós já sabemos o que aconteceu. Então tem vários textos. Davi, quando ele peca, no Salmo 151, ele vai orar: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não tire de mim a alegria da tua salvação. Então precisamos tomar cuidado, porque temos que compreender que o nosso Deus, Jesus, é o justo juiz. Então vamos lá para o texto? Capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, verso de número 3 a seguir, que diz assim: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus.
o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei não hão de ser justificados. Glória a Deus por essa palavra, né? Paulo falando da impenitência dos judeus e a justiça de Deus. No verso 2, o juízo de Deus é conforme a verdade. Deus não julga pela aparência humana, mas pela sua verdade perfeita e justa. Nada está oculto diante dele, seu juízo é infalível, não tem nada. O salmista vai dizer, se eu subir nos altos céus, lá está. E se eu descer até nas mais profundas águas dos mares, lá estás também. Então não podemos escapar. Podemos esconder do homem, mas do Filho do homem, do nosso Deus, não podemos. Então, examine o coração constantemente, não se esconda atrás da religiosidade, aparência ou boas obras externas, mas o coração está longe de Deus. Cuidado. No verso 6 e 11, o juízo de Deus é imparcial. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras e com total imparcialidade. Deus não tem seu favorito, Deus não tem seu filhinho preferido, não. Pecou, lembra de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Pecou, pecado grave, Deus pesou a mão sobre a vida de Davi. Não há favoritismo, judeu ou gentil, religioso ou não, todos serão julgados da mesma forma. O mesmo julgamento para o ímpio vai ser muito mais para nós. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Há um texto no Novo Testamento que vai falar assim, antes eu não tivesse conhecido as Sagradas Escrituras, agora que eu conheci, temos que andar em obediência. Então, não confie em privilégios, títulos ou tradição espiritual. Viva uma fé prática e obediente. Obediência. Isso agrada a Deus. No verso 7 ao 8, reconhecimento do bem e do mal. Os que buscam o bem e a glória de Deus recebem vida eterna. Os que rejeitam a verdade e escolhem a injustiça receberão indignação e ira. Porque Deus não compactua com o sistema do mundo. Então, a vida revela a direção do coração. Buscar o bem ou resistir à verdade. Então, temos que avaliar o que você tem buscado. Glória própria ou glória de Deus? Submissão à verdade ou a teimosia espiritual? Ou viver na independência? Ou viver na independência? Não dependo de Deus. Isso é muito perigoso. No verso 12 ao 13, não basta ouvir a lei, é preciso praticá-la. Quem peca sem lei ou com lei será igualmente julgado. Não é o conhecimento, mas a obediência que Deus considera. Não é conhecimento, é obediência. Tem muitas pessoas que são obedientes a Deus, fiéis a Deus, pode ser chamado até de justo por Deus, mas não tem teologia, não tem tanto conhecimento, mas compreende que precisa obedecer a um Deus Todo-Poderoso. Isso está dentro de nós. Isso é um princípio dentro de nós, do novo nascimento. Então, Deus requer prática da palavra, não apenas conhecimento bíblico. Então, aplicação para a nossa vida. Coloque em prática o que você já sabe. Não espere saber, mas para obedecer. O julgamento será conforme a resposta que demos à revelação de Deus. Há pessoas, não, eu preciso entender mais, aprender mais para obedecer. Não,
A obediência já é um princípio que está dentro do coração, que isso o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo já começa a falar para nós o que é certo, o que é errado, o que vai ferir Deus, o que não vai ferir Deus, e assim é só nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Essa é a nossa conduta. Então, viva uma fé real, moldada pela vida, obediente ao Senhor, consciente de que Deus julga com justiça e imparcialidade. Temos que ter isso em mente. Deus julga. Deus julga. Não somos favoritos no céu por Deus. Não, não, não. Há quem diga por aí, ensina que uma vez salvo, sempre será salvo. Não tem isso na Bíblia, não. Não tem isso. Temos que viver uma vida de obediência. Podemos pedir cuidado para que ninguém tire a tua coroa. Então temos que tomar cuidado. Evite a autojustificação e o pensamento de que saber ou parecer é suficiente. Deus observa o coração e as obras que revelam nossa genuína devoção, porque Ele é o Deus que conhece todo, mais íntimo dos homens, Deus conhece. Então, que em nome de Jesus vamos praticar e obedecer a palavra de Deus. Oremos, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra poderosa. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nos ajuda, Espírito Santo, amigo consolador, a sermos obedientes à Tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, queremos, Senhor, meu Pai, a cada dia se aproximar do Senhor e a cada dia obedecer, estar, meu Pai amado, pronto, Senhor, meu Pai, para ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinamentos e até a Tua correção, para não pecar contra Ti. Porque o que nós queremos, Senhor, é sempre agradá-lo, porque o Senhor faz tudo por nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.